desconhecida me arrastei, me angustiava. Acho que é melhor. A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor. Aquele também que ainda não tem a Cristo como seu único Senhor e Salvador de sua vida, nessa manhã de sexta-feira, 11 da manhã, né? No dia 20 de março, eu quero dar a paz do Senhor a todos que me ouvem. E nesta manhã, irmãos, iremos meditar um pouco na palavra de Deus em alguns versículos. Diante daquilo que nós estamos passando, né? A humanidade. Quero trazer alguns versículos que nos levem a uma reflexão da nossa vida aqui debaixo desse sol. E que Deus possa falar ao seu coração através da sua palavra. Eu sou apenas um homem como qualquer um de outros homens, né? Como qualquer outro homem. Então, só estou aqui para trazer uma palavra de alento, uma palavra de esperança, uma palavra de fé e mostrar que cada um de nós temos a necessidade de Deus, que o homem não é autossuficiente, que ele precisa de Deus e sem Deus ele nada pode fazer. Deus é a esperança do homem, né? Se assim ele o desejar. Amém? Então vamos orar nesta manhã antes de começarmos a falar da palavra de Deus. Querido Deus e Pai, nesta manhã te pedimos, ó Pai, a tua bênção, Senhor, sobre nossas vidas. Que o Senhor venha, Pai, trazer a iluminação da tua palavra, nos ajudar, meu Senhor, a trazer uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de ânimo ao coração dessa pessoa ou dessas pessoas que estão, Senhor, nos ouvindo através dessas mensagens, Senhor, que estão sendo divulgadas pelas redes sociais. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, a família de cada um, que o Senhor venha tirar do coração dessas pessoas o medo, o temor, a angústia, Deus, a dúvida, e que o Senhor esclareça a ela, meu Pai, meu Deus, aquilo que o teu Espírito tem, meu Deus, a falar. Então, que o Senhor aquebrante nesta manhã os corações, que o Senhor venha, meu Pai, esmiuçar o coração de pedra, que o Senhor venha, Deus, tirar os tampões do ouvido para que estas pessoas possam ouvir a tua palavra e a tua palavra possa achar, meu Senhor, morada no coração desta pessoa ou dessas pessoas, em nome de Jesus. Se conosco, Pai, que a gente venha diminuir e que o Senhor venha crescer, pois toda a honra, toda a glória a ti pertence. Amém e glória a Deus. Bom, meus queridos, mais uma vez eu me coloco diante das câmeras, né, das redes sociais para falar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado no meu coração para falar para as pessoas. E vejo, né, que as pessoas estão, meus queridos, temerosas, né, com medo, muitas da morte, né? As pessoas, elas acham que irão viver para sempre neste mundo. Eu fiz uma pequena, coloquei, meus queridos, todos nós um dia iremos partir deste mundo material. Não há um ser que irá permanecer. Todo ser humano um dia ele irá partir para a sepultura.
né? Então, essa matéria um dia vai se acabar. Mas o que me tenho visto é que as pessoas, elas têm medo da morte. Elas não querem morrer porque estão apegadas a essa terra, porque estão apegadas aos bens materiais, porque elas têm sentimentos para com este mundo. Mas se a gente pararmos para pensar, para observar o que este mundo, meus queridos, tem ainda a nos oferecer de bom. Talvez você me diga, eu tenho as 7 maravilhas do mundo, eu quero ver, eu quero estar lá. Eu como pessoa de posse, eu quero fazer muitas viagens, eu quero ir a lugares que eu nunca fui, eu quero comer as melhores comidas, eu quero estar nos melhores restaurantes, eu quero vestir as melhores roupas, eu quero ter o melhor carro, eu quero morar em casas belas. Meu querido, mas o que adianta tudo isso se você não tem Cristo? Se você não sabe fazer um bom uso do seu dinheiro? Eu não vou aqui generalizar, dizer que todas as pessoas que têm posse, elas fazem mau uso do dinheiro. Mas muitas dessas pessoas não sabem ser mordomo daquilo que elas têm. E elas gastam, né, com coisas que não trazem a felicidade. Muitas delas dizem, não, mas eu tenho felicidade, eu posso ter quantas mulheres eu quiser, eu posso estar em qualquer lugar do mundo que eu quiser, eu posso ir aonde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, porque o meu dinheiro me possibilita isso, meu status me possibilita isso, né? A minha posição social me possibilita isso, o meu amigo me possibilita isso. O que adianta, meu querido? O que adianta? Sabe, meu querido, o que diz a palavra de Deus? Veja bem, está no livro de Eclesiastes 7:2, diz assim: mais vale ir a casa em luto do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano, e deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Repita comigo: os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Refletir no quê? Meu querido, como você tem conduzido a sua vida aqui debaixo desse sol? Como você, como ser humano, tem prestado sua vida a Deus? Será que tudo que você tem feito é para Deus? Será que tudo que você tem produzido é em benefício da humanidade? É em benefício do seu próximo? Ou é só para você mesmo? É só para você se vangloriar, para você se autopromover, para que você possa aparecer nas manchetes dos jornais? Só é para você satisfazer o seu ego, receber aplausos das pessoas? Ou você tem um propósito de ser uma pessoa útil para Deus, ajudando as pessoas, não só financeiramente? Às vezes a pessoa pensa em ajuda financeira. Não, você pode ajudar as pessoas de outra maneira. Você pode gastar o seu tempo ensinando, né, as coisas boas, né? Você pode
gastar o seu tempo ajudando as pessoas com ações sociais. Porém, sabemos que muitas pessoas, elas usam o seu tempo de forma errada. Veja bem, ele diz assim: deste modo os vivos, né? Ele não diz os mortos. Por quê? Porque, meu Deus, depois que vem a morte, meu querido, segue-se o juízo de Deus, né? Então, aqueles que morrem irão prestar conta depois daquilo que fizeram nessa terra. Mas os que estão vivos, eles ainda podem fazer alguma coisa para Deus e para as outras pessoas. Então, é melhor você estar numa casa de luto, vendo, né, poxa, aquela vida ali. Você olha aquela pessoa ali dentro de um caixão, né, você vê, poxa, aquela pessoa ali, ela tinha tudo, ela poderia fazer coisas, né, para Deus, mas muitas das vezes ela também se embrenhou em uma vida de criminalidade, em uma vida de orgia, em uma vida de maldade, ou apenas viveu achando que a vida é apenas estar aqui nessa terra, comer, beber e trabalhar e nada mais. E o tempo foi passando e chega a velhice e as pessoas morrem. Ou muitas das vezes, dependendo da vida que essa pessoa levou, nem na velhice ela chega. Quantos jovens nós vemos em nossa sociedade, no mundo da criminalidade, não chegam nem aos 20 às vezes e morrem com 12, com 13, com 15, com 16, com 18, não conseguem chegar mais a 50, 40, porque escolheram um caminho de morte, um caminho que trouxe para ele e para a família tristeza, e agora está aí. Porque morto? Porque enquanto você tem vida, enquanto nós temos vida, nós temos oportunidade de colocar a nossa vida nas mãos de Deus e deixar que Ele nos dirija. Mas depois que morre, meus queridos, já foi, já era. Então, nós os que estamos vivos, temos que parar e refletir de como estamos conduzindo a nossa vida. Tem pessoas que ela diz para ela: não, eu não preciso de Deus, eu não quero que Deus dirija a minha vida, eu é que sou o condutor da minha vida. E às vezes, para onde é que essa pessoa tem conduzido a sua vida? Como ela tem conduzido a sua vida? Em que caminho ela tem andado? Né? Tem caminhos, meus queridos, que é caminho de morte, que é caminho de sofrimento, que é caminho de angústia, não só para ela, mas para a família. Mas o Senhor nos apresenta o caminho. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, né, que possamos estar diante do Senhor. Meus queridos, Jó, ele vai falar lá no capítulo 14 e no versículo 2. Vamos lá para Jó, meus queridos, e vamos ver o que é que Jó tem a nos dizer. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, né, lá em Jó, e vamos, aleluia, ver o que é que Jó tem a nos falar sobre a questão da vida. Jó 14, eu vou começar do versículo 1. Olha o que é que Jó fala: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietações. Olha aí. Então, nós, né, que nascemos, muitas das vezes vivemos neste mundo inquieto, né? E também nós vivemos o que? Breve tempo, irmão, porque você não sabe o tempo, de vida que você tem aqui debaixo desse sol. Você pode viver um dia, você pode viver uma semana, um mês, um ano, 20 anos. Só Deus, meu querido,
Ele sabe o tempo de vida de cada um de nós. E olha que aqui dele fala no versículo 2: nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Quer dizer, a gente nasce, né? Você vê uma flor, nasce na sua formosura, na sua beleza, né? Assim, quando a gente nasce, um bebezinho lindo, maravilhoso, vamos broxando a cada dia, vamos florescendo, mas de repente vem a velhice, né? E murcha, porque um dia nós vamos chegar a isso, irmão. Aqueles que vivem uma vida correta, né? Que conseguem chegar à velhice. Então, irmão, não é para sempre. Nós não vivemos para sempre, né? Louvado seja Deus. E o ser humano vive muito inquieto aqui nessa terra. Ele vive se desesperando por tudo. Veja o que é que Pedro também, 1 de Pedro, vai falar sobre essa questão. 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo 24. 1 de Pedro, versículo 24. Vamos para a palavra de Deus aqui, a Bíblia. Gosto de usar a Bíblia, louvado seja Deus. Amém, meus queridos? Deus está falando conosco, irmãos. Você pensa que não? Irmão, Deus está falando. Capítulo 24, meus queridos. Olha o que Pedro vai falar. Eu vou ler o versículo 23, certo? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Irmãos, ele está falando aqui da palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus permanece eternamente. Nós, seres humanos, um dia vamos, irmão, perecer. Mas a palavra do Senhor, ela é eterna. Nós iremos desaparecer da face dessa terra. Nós vamos voltar ao pó. Mas a palavra do Senhor, ela permanece. Aleluia. Vamos lá para o Salmo 103 e para o versículo, meus queridos, 15. O que é que vai falar o Salmo 103 e versículo 5? Aleluia. Salmo 103, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. É isso mesmo, glória a Deus. 103 e versículo 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Olha aí, irmãos, soprando nele o vento, né? Aqui o vento é as dificuldades, a morte, irmãos. Nós nessa terra aqui estamos sujeitos a perecer, a morrer. Essa matéria, morrer pela velhice, pelas doenças que assolam o mundo, né? Doenças essas, muitas das vezes, irmãos, causadas pelo nosso pecado, pela nossa desobediência a Deus. Porque tem doenças, irmãos, que somos nós mesmos, seres humanos, que produzimos devido ao nosso pecado que nós praticamos, né? Então, aquilo que você pratica, que muitas das vezes não agrada a Deus, acarreta em doença, meu querido. Ou você acha que não? Você acha que não é? Olha o que eu vou ler aqui, ó. Está lá em Romanos.
Livro de Romanos, irmãos. As pessoas muitas das vezes dizem, não, irmão, o pecado que está aí não é por causa do que eu faço de errado. Vou para mostrar para você, meu querido, que tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Você acha que tem doenças que está nesse mundo, que não é porque você... eu não sou culpado, não. É sim, nós somos culpados sim, de coisas que nós praticamos e desagrada a Deus. Eu vou ler aqui, olha o que é que Deus vai falar aqui em Romanos, capítulo 1. Olha o que é que Deus diz. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a sua disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolenes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, irmãos, e olhe bem o que é que Deus vai falar. Eu quero ler isso agora em cima. Olha aquilo que Deus vai falar sobre o homem. Olha o que é que... Olhe. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre ele, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração, insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Aí diz, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhante, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Meus queridos, aí você me diz para mim que certas doenças que estão no mundo não foram por causa do homem? A Bíblia é bem claro com isso. E diz, recebendo a punição do seu erro. Então, meu querido, a AIDS, ela é o quê? Ela é causada porque o homem se levou, para a orgia. Hoje em dia isso está aí às claras. É homem com homem, é mulher com mulher. E aí causa o quê? Doenças sexualmente transmissíveis. A AIDS é uma doença praticamente incurável. A pessoa que pega a AIDS, ela tem que viver tomando coquetéis para poder manter a sua estrutura do seu corpo, a estrutura molecular das células, para se manter vivo. E certas doenças, outras doenças que tem. Então, meus queridos, há coisas que nós mesmos, o próprio homem, produziu. Por isso está aí sofrendo. Por isso está aí padecendo.
porque desobedeceu a Deus, desobedeceu a palavra de Deus. Deus nos deu uma palavra, irmão, para que nós, através da sua palavra, pudéssemos nos conduzir a Ele, porque o homem pecou lá no princípio e se separou de Deus. Mas Deus é tão misericordioso e tão bom que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para que através de Jesus nós tivéssemos novamente comunhão com Deus. Mas as pessoas não têm se atentado para isso. Quantas pessoas eu me digo neste momento em que o mundo está aí padecendo com esta doença, com essa pandemia, tem colocado o seu joelho no chão, tem orado, tem pedido misericórdia a Deus? Quantas pessoas têm aberto o seu coração e pedido misericórdia e se voltado para Deus? Mas as pessoas, meus queridos, elas não querem a Deus. Muitas delas não querem a Deus. Elas querem viver no seu próprio mundo. Elas não querem ser que Deus dirija as suas vidas, que Deus lhe dê direção, que Deus as ensine a verdade. Não, elas desprezam o amor de Deus. Elas desprezam o Criador, porque elas preferem amar este mundo do que amar a Deus. E a palavra de Deus diz que quando nós amamos este mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. É por isso que a humanidade sofre. É por isso que o ser humano sofre, porque nós desprezamos ao Criador. Nós desprezamos ao autor da vida, por causa dos nossos prazeres que nós queremos nessa terra. Mas um dia nós iremos prestar conta a Deus, Eu gostaria de ler também aqui em Eclesiastes, irmãos, capítulo 9, no versículo 5 e 6, e mostrar para vocês, irmãos, que nós, enquanto nós estamos com vida, é o momento de você se voltar para Deus, é o momento de você tornar para o Criador, pois só enquanto há vida há esperança, porque depois segue-se o juízo de Deus sobre nossas vidas. Em Eclesiastes 9, olha o que é que vai falar a palavra de Deus, meus queridos. 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, meu irmão, enquanto você tem vida, é o momento de você se voltar para Deus. É o momento de você reconhecer a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E no versículo, vou continuar lendo aqui Eclesiastes. E no 8 diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca te falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que ama, e todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus lhe deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na tua sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, meus queridos, a gente vê que Deus nos coloca aqui também para que nós possamos usufruir, mas de maneira sábia, as coisas daqui da terra. Mas o homem não sabe usufruir daquilo que Deus colocou aqui na terra de maneira sábia, Então, todos nós um dia iremos partir para o Senhor. As pessoas neste mundo, meus queridos, elas só sabem acumular e acumular riquezas, Eu gostaria de ler em Lucas para vocês. Olha o que Deus vai falar em Lucas 12:19.
Glória a Deus. Lucas 19, meus queridos. Olha o que Deus está nos falando. Lucas 12, 19. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Lucas 12, 19. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É a humanidade hoje, irmãos, vivendo dessa forma, entesourando para si e perdendo, deixando de lado as coisas de Deus, desprezando ao Criador. O homem buscando somente a riqueza e deixando de lado a oportunidade de ter uma vida de comunhão, de paz e de alegria com o Senhor. Aleluia, Deus. Deus ainda vai nos falar mais, irmãos, a sua palavra. Ele diz, Deus vai falar lá em João capítulo 11, versículo 25. Irmãos, não tenha medo da morte. Se você está com Cristo, não tenha medo da morte. Mas se você ainda não tem Cristo, hoje é o momento de você entregar a sua vida para Deus, para que você saiba o que te espera. Porque aqui não é o fim, irmãos. É o fim dessa matéria. Mas a sua alma, ela vai viver. E aí você vai escolher de que forma ela ainda vai permanecer na eternidade. Veja o que é que Deus vai falar em João, capítulo 11, versículo 25. Jesus estava falando para Marta, quando o irmão Lázaro morreu. E aí Jesus, ele vai, depois de 4 dias, e aparece, e ele diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No versículo 26, e todo o que crê, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, meus queridos, Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Então, aqui não é o fim. Mas para isso é necessário que você se volte para Deus, que você entregue sua vida a Deus, que você não queira estar vivendo ao léu, mas que você diga: Senhor, eis-me aqui, eu te reconheço como o único Deus verdadeiro, como o único Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Então, meu querido, abra seu coração, entregue sua vida a Deus, porque há uma esperança, e essa esperança é Jesus Cristo, amém? Que Deus vos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo, pois é só com Ele que nós venceremos, mas isso é necessário, você crer no Senhor. Entregue sua vida ao Senhor, creia nele e tudo mais Ele fará, amém? Deus abençoe. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada vida, Pai, que esta mensagem fale ao coração de cada pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.